Oi, Oi, Bianca. Fábio, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Eu tô aqui tentando pegar uma luz um pouquinho melhor. Deixa eu ver se tem Ah, um. hoje à tarde eu assisti sua outra live, foi demais, eu adorei. Ah, você assistiu? Que Assisti, bom! gostei Eu vi que você muito. entrou, mas não sabia se você tinha conseguido ficar até o final. Que Tava, bom. tava cenando lá. Ah, é porque para não perder minha linha de raciocínio, eu às vezes não leio, né? Quando só eu tô falando, aí eu não leio os É, comentários. é. Mas gosto de bater papo, que aí dá mais tempo também É pra gostoso, né? gente ir Porque vendo os vai, comentários. vai alimentando um pouco também o repertório para a gente buscar aí algumas informações. Bom, Com vou dar uma boa certeza. noite. Bianca, vou dar uma boa noite oficial para todo mundo aqui que está assistindo a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado aí todo mundo que está entrando, participando da nossa live. Minha convidada de hoje é Bianca Soleiro. Soleiro ou Solério? Solero. Embora eu não Aham. ligo muito se fala, a maioria das pessoas falam soleiro quando não conhecem, mas é solero. Psicóloga, arte terapeuta, e a gente vai explorar juntos o universo infantil, a criatividade e o morar, né, Bianca? Isto. Obrigada pelo convite, Fábio. Acho que vai ser bem legal. Muito É, legal. enfim, eu sou, antes de ser psicóloga, eu fiz faculdade de Belas Artes, então fiz design gráfico 3 períodos, então eu tenho uma conexão muito forte aí com o design e acho que tem tudo a ver. Bianca, eu estou começando todas as lives mais ou menos com uma teoria que eu criei, uma teoria prática. E aí eu queria entrar nesse momento e chamar um pouco de atenção para a sua proposta da nossa conversa hoje. Né? Eu estou falando que durante esse momento de pandemia, as pessoas foram para dentro de casa e muitas ficaram angustiadas, enlouquecidas, atormentadas, que elas não podiam sair. E eu comecei a falar que as pessoas não estavam, que não era o vírus o problema, né? O problema era que elas olhavam para o que elas fizeram ao entorno delas e já não se identificavam. Porque como a maioria de nós transformamos a nossa casa num dormitório, num lugar de passagem, a gente não percebeu esse lugar como um campo criativo, como um campo de troca, como um campo de Uhum, construção, né? Tem um uhum. autor que eu adoro muito, que se chama Gombrich, e nem sei se eu falei direito, mas ele fala assim que o habitar ele é feito do construir. E aí eu Uhum. percebo muito assim que no design de interiores, Uhum. quando chega na hora da criança, de você criar um ambiente para a criança, geralmente cria-se um ambiente estático, né? Ou geralmente as pessoas fazem uma decoração muito infantil, de sapinho, ovelhinha, cachorrinho, assim, cada um na sua versão, todos acreditando que estão sendo criativos nessa brincadeira, Uhum. mas transformam ambientes em cenários estáticos, né? Onde essa criança não pode trocar, onde essa criança não pode construir. Uhum. E eu, por exemplo, eu fui criado por uma mãe decoradora e por um pai construtor, né? E na minha casa eu tenho essa recordação de que a gente podia mexer em tudo, que a gente deitava em tudo, que a gente ia na loja experimentar as coisas antes de comprar, né? E acho que é por isso que com o tempo eu virei um designer de interiores, porque isso estava tão introjetado em mim, essa troca com o ambiente era tão forte. E Aham. aí, quando eu vi o seu tema, né, essa coisa da casa do feminino, do útero, do criativo, né, fiquei pensando, puxa, olha só, né, sem os meus pais saberem, eles estavam estimulando essa troca com o ambiente. Uhum. E principalmente os homens da casa aprendendo a lidar com esse feminino de maneira muito natural, sabe? Porque todos os meus irmãos assim, têm uma pegada artística, né, uma pegada mais Uhum. emocional. E aí eu queria que você contasse um Fantástico. pouco aí sobre essa relação do útero, enfim. Tô louco, adoro, adoro, adoro. Vamos lá. Bom, eu fiz questão de, por falar de morar, né, tocar no assunto do útero por alguns motivos, assim. Primeiro porque ele é a nossa primeira morada, né? E a criança, logo que ela nasce, ela está numa relação muito simbiótica com a mãe. Né, assim, tanto que é realmente impressionante o tanto que ela sente as mesmas coisas que a mãe, né? Ela tá muito conectada. E aí, esse útero como sendo a nossa primeira morada é algo que a gente precisa
destacar o simbolismo dele. Em que sentido? No sentido de ele ser, primeiro, um ambiente altamente seguro, né? É claro que ele, acho que nunca, engraçado que tem um lugar aqui que eu escrevi no meu livro, que eu marquei, acho que estava aqui na página 91, mas é uma frase só, mas é porque eu não queria deixar de falar, que eu falo que talvez a gente nunca mais retorne para esse movimento, assim, né? Ó, vou ler, você me permite? Claro. É onde eu falo sobre o que que une o processo criativo e o processo educativo. Então eu coloco, os bebês nascem com esse princípio vivo e pulsante, que é um princípio que eu chamo de princípio da naturalidade. Afinal, eles estavam num ambiente que talvez seja o mais natural que estarão pelo resto de suas vidas. O útero de sua mãe, onde tudo funcionava organicamente em equilíbrio. Lá dentro não tem frio nem calor, não tem fome nem sede. Ele se desenvolve segundo o princípio da naturalidade e da fluidez. Até que chega a este mundo e nós, pais e mães, por já termos nos afastado tanto desse princípio de naturalidade e fluidez, né, entendemos como sendo o melhor a fazer direcionar nossa racionalidade para definir e atuar nos cuidados com ele. E assim a gente vai se afastando da sua natureza, da sua essência, impedindo-o de construir conexões potentes ao longo da vida. Afinal, seu potencial estará sempre intimidado quando não houver o respeito ao princípio da naturalidade e da fluidez. Então, ali tem muito simbolismo no útero que eu sinto que quando a gente perde essa coisa tão orgânica que é, né, a criação de uma criança, literalmente, porque primeiro ela como um ato criativo entre dois inputs, né, e daí se cria, então por isso também o útero ele é a morada da criatividade original do homem, né? Eu falo que antes do útero é Deus ou a natureza, aí fica pro encargo da crença de qualquer um que criou tudo. Mas uma vez que existe o homem, quem procria a humanidade, né, o centro da criatividade humana, ele começa no útero. Então, tem muito simbolismo aí para a gente lembrar, tanto na hora de educar os nossos filhos, quanto na hora de construir um ambiente para ele, né? E aí você falou de trocas, né? E o útero é esse, tá o tempo inteiro trocando, né? Para alimentar aquela criança, para favorecer o desenvolvimento dele. Então, é um outro princípio que eu diria muito importante que a gente olhasse nesses ambientes que a gente faz a criança crescer, né? Você sabe que quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, eu encontrei um psicanalista que se chama Winnicott. E ele é muito focado no universo infantil, né? E o Winnicott, ele traz ali uma teoria, enfim, uma hipótese, né, de que quando a criança nasce, ela nasce onipotente, né? Porque ela tem fome, a comida vem. Ela tem frio, o calor vem. E ela não tem essa dimensão do outro. Ela só tem a dimensão do eu. Para ela, a mãe é uma parte dela. A mãe e a criança são uma só. Isso. Quando tem a separação entre a mãe e a criança, é que se forma a dimensão do outro. E aí o Winnicott, ele fala de um terceiro lugar, que é esse lugar da subjetividade, né, que é o campo criativo. Entre eu e que mais tarde vai se transformar entre eu e o mundo, né? Isso. Então, ele traz muito essa dimensão, né, de que a casa e o bebê, mais tarde, ele se transforma... Desculpa, a mãe e o bebê, mais tarde, ele se transforma na casa e no mundo. Né? Essa relação, ela se expande. Isso. E o processo criativo, ele acontece nesse movimento entre o que está dentro e o que está fora. Exatamente. O que eu me identifico e eu trago para o meu redor, né? Então, por isso que quando a gente está fazendo a decoração da casa, é tão importante esse afeto, essa condição de você trazer uma dimensão emocional para os objetos, né? Enfim, senão esse objeto ele vai perder o valor com o tempo, né? Então, quando eu trago para o meu universo, quando eu trago para o meu campo a simbologia desses objetos, né? Enfim, o que eles podem significar, eu estou criando essa história e aquilo que eu afasto
eu estou criando uma tensão entre o que eu gosto e o que eu afasto. E esse é o campo criativo. Excelente. E eu acredito demais também nisso. E uma das coisas que eu ia dizer era que a casa, como sendo esse lugar de morada e semelhante ao útero, ela é esse lugar de segurança, né? É onde, ou ela precisaria desenvolver-se mais nesse sentido, de é onde os erros são possíveis de acontecer. E a criatividade, ela precisa desse primeiro ambiente seguro também, né? Para acontecer, para fazer as nossas prototipações, enfim. Esse é um dos lugares dessa casa como segura, mas ela sim simboliza isso que você está falando do mundo interno, justamente porque é meu primeiro núcleo afetivo, imagina, né? Antes de eu ir para a escola, antes de eu participar de qualquer outro grupo, é na minha casa o meu primeiro grupo. Então, e esse movimento, eu acredito que que tem uma conexão, que tem muito sentido. E uma coisa que eu queria falar sobre o Winnicott é que eu nunca vou esquecer uma das poucas coisas que eu grifei dele, assim. Porque eu acabei me aprofundando depois em Jung, mas o Winnicott tem umas falas maravilhosas que é quando ele fala que a primeira vez que a criança reconhece o seu potencial criativo é a primeira vez que ele mama, né? Ou está no ato de mamar, por quê? Porque ele sente fome, ele tem um desejo, de repente aparece um peito ou aparece uma mamadeira na frente dele. E o que acontece é justamente que ele começa a perceber que o ato de criar, de fazer aparecer algo que em tese antes não existia, vem de uma vontade intrínseca, vem de um desejo, né? Então tá nesse movimento de dentro, aí aparece algo de fora, e nisso eu me realizo criativamente. E é Então é muito intencional, legal né? você falar isso. Uhum, exatamente. E o que eu acho mais incrível, né, que quando as pessoas estão decorando, e eu acho que esse é o grande momento de ruptura, né? Eu acho que a arquitetura e o design de interiores, ele vai sofrer uma transformação, porque a gente vai perceber que a gente não vai mais só criar um ambiente para ser visto, né? A decoração, ela cresceu muito, o design de interiores cresceu muito como uma figura de status e poder, né? Então, Uhum. eu sou melhor do que você, eu posso mais do que você. Ah, como que é o seu fogão? Que marca é o seu fogão? Ou eu sonho em ter uma linha de cozinhas de determinado acabamento, né? Enfim, ficou muito uma questão ostentativa e ninguém se ligou, né, a importância desse mundo dos objetos para nos conectar com esse campo criativo, né? O que Isso, existe por com detrás certeza. disso. E aí um dos lugares que eu falo na casa, que são os lugares de maior transformação, é a cozinha, né? Porque é esse lugar onde a gente traz esse resquício primitivo da transmutação, da criação, dessa construção, né? É verdade, é verdade. E tem uma outra coisa que eu acho que é legal, que conecta com isso que você está falando, que é quando você trouxe as três palavras, a casa, o brincar e o criar, embora as pessoas naturalmente conectem com crianças, né? Eu queria enfatizar isso, assim, que esse brincar, ele não é só para crianças. Porque esse brincar é do adulto que se relaciona com a sua casa de alguma forma, né? E neste se relacionar tem muito potencial criativo. Até porque, querendo ou não, só de brincar e de se relacionar, ele está se conectando também com a sua criança interior, né? Eu fiz uma brincadeira, não sei em que momento, eu não sei com quem eu estava falando hoje, que eu falei assim, olha, é para as crianças, é para quem já encontrou a sua criança interior e para quem está buscando essa criança interior, né? Exato, exatamente. Eu acho que é muito. E a gente não percebe isso. Eu adorei o seu início, assim, quando você falou de que a casa. Ela passou a ser um lugar de passagem e não esse lugar de morada no sentido De, genuíno dessa de, palavra, de né? construção, né? Porque eu acho que o processo Uhum. criativo, ele tem muito a ver com essa construção de camadas, né? Que a gente vai se Isso, e a casa, ela é a nossa terceira pele, né? Enfim, que ninguém se dá total. muito conta, né? Como esse espaço uterino, né? Como esse espaço, Isso, ele é muito emocional, né? Como... exatamente. Ele nos desperta e nos afeta, né? Mesmo que a gente não perceba. E aí, se a gente não cuida de que tipo de afetamentos a gente mesmo está provocando na gente dentro da nossa própria casa, a gente perde muita potência mesmo criativa nesse lugar. E acho tão engraçado, né? Porque, assim,
às vezes eu vou fazer umas palestras, e eu vi que você também faz bastante palestra, e as pessoas falam assim, eu estou sendo, principalmente das empresas, eu estou sendo muito cobrado, né, para eu ser mais criativo. A empresa está me cobrando muito, ela tem pago cursos, ela tem nos dado alguns estímulos, entendendo que o campo corporativo ele tem suas especificações. Sim. E eu acho tão engraçado, né? Porque eu até brinco com alguns alunos, né? Eu falo assim, o que você acha de colocar um fiozinho vermelho na sua aliança só para lembrar que você é criativo, né? Porque é como se eu tivesse que ser para fora, né? Existe todo um chamado para eu ser criativo para fora, né? E eu não percebo que é esse alimentar interno, né? É essa profusão de informações que eu vou me abastecendo, que alimenta esse lugar empírico, né? Enfim, que Total. vai retornando. Ô, Fábio, você tocou num ponto que recentemente, esse ano, eu comecei a escrever sobre a diferenciação de dois tipos de criatividade. É. E eu defini como a criatividade pragmática e a criatividade sustentável. Entendendo que a pragmática é essa que nasceu com esse século XXI, com essa demanda desde que alguém inventou ou falou, que eu acho que é uma coisa real, né? Virou audível para todos os ouvidos de que criatividade é uma habilidade do futuro. E aí, a gente vai fazer o que com isso? Aí começaram a aparecer 1001 produtos, né? 1001 técnicas, coisas que são muito interessantes, mas enfim, que, a meu ver, entraram num viés muito pragmático. Como se a gente fosse numa empresa dar um treinamento de 8 horas e as pessoas iriam sair mais criativas ou menos. Uma técnica, né? Com começo, meio e fim, né? Exatamente. E aí, sempre que eu falo isso, eu gosto de dizer que, ok, existem técnicas mesmo, as técnicas realmente potencializam, mas elas não podem se bastar nelas mesmas. Né? Não vai adiantar uma pessoa que está totalmente não realizada ou não identificada com o seu trabalho ou com a sua casa ficar colocando 1 trilhão de técnicas de criatividade, porque não vai rolar. E aí a criatividade sustentável, ela é essa que tem uma conexão muito íntima com o meu prazer, com as minhas motivações intrínsecas, com os meus reais desejos, né? Ainda que eu trabalhe com uma coisa que eu não gosto muito ou que é meio chato, ao passo que eu me conecto com aquilo que me dá prazer, eu consigo despertar uma criatividade. E eu chamo ela de sustentável por várias formas, mas uma delas é porque literalmente ela é mais econômica, porque ela vai te demandar muito menos esforço e muito menos energia. Não, e vai trazer prazer, né? Porque Total. De repente você vai sacar que você gosta daquilo que você faz. Isso. Né? Eu estava lendo que um dos princípios, só fazendo uma conexão, né? Que um dos princípios da inovação não é mudar aquilo que você faz, mas é mudar como você está fazendo. Exatamente, exatamente. E acho que aí que entra esse campo da criatividade, né? Isso. Ô, Bianca, pode falar, desculpa. Não, aí uma coisa só que eu queria finalizar que tem a ver com isso é que muita gente fala, né, quando a gente lê o processo criativo, como ele é cartesiano nisso, e antigo, eles falam de repertório. E muitas pessoas falam que quanto mais repertório você tem, mais criativo você é. E eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu acho que é um equívoco, porque passa desapercebido um outro fator que é: por que as crianças são tão criativas? E sendo que as crianças não têm tanto repertório assim, porque elas acabaram de aparecer no mundo. Né? O que elas têm que move essa criatividade de uma forma muito mais sustentável? Vontade, prazer. Então, quando você fala que a criatividade ela gera prazer, ela nasce do prazer. O próprio ato criativo original da humanidade, que a gente falou lá do útero, ele iniciou num ato de prazer. Né? Então, é muito interessante que, ok, repertório, técnica e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a vontade, a excitação, a curiosidade vale mais, né? Movimenta de uma forma bem diferente. Ô, Bianca, e você sabe que um dos paradigmas do design de interiores, assim, que tem a turma do ama e tem a turma do deixe, né? É a cópia. A cópia é algo, eu não sei, bom, eu acho que em todos os segmentos a cópia é algo que tensiona muito as discussões, né? Mas o design de interiores, assim, tipo, eu lembro da minha mãe vendo revistas e tendo ideias e criando e adaptando aquilo para o espaço dela, né? Eu acho que o design de interiores ele trabalhou essa possibilidade da apropriação, né? Porque isso é uma técnica criativa, a apropriação, da apropriação e você adapta aquilo para o seu espaço, né?
E aí tem a turma dos designers que fala que é só o original que pode, enfim, é muito discutível. Mas aí eu fui estudar isso um pouco mais e eu entendi que o primeiro ato criativo, eu não sei se eu estou falando certo, aí se eu estiver falando errado, você me corrige. Que o primeiro ato criativo nosso é a cópia. Que a gente começa a olhar para a nossa volta e que a gente começa a copiar. A gente copia a mãe, a gente copia o pai, porque a gente quer o quê? Tá mais em comunicação com esse espaço. E eu li também uma coisa muito curiosa, é de que quando você dá os vários brinquedos para as crianças, que elas vão... que nós somos seres espaciais, né? E que a prova de que nós somos seres espaciais são essas crianças que começam a empilhar os objetos. Que quando nós vamos brincar, a gente, naturalmente, a gente vai empilhando e que isso vem de um olhar ao redor, de ver que nós vivemos nessa dimensão do espacial, do empilhado, né? Total. E como é importante você trazer essa particularidade para casa, né? Hoje eu tenho um filho, enfim, o Vini, e a gente nunca teve essa história de cuidado com o vaso, não mexe ali, não, vamos à casa, todo mundo usa, todo mundo, enfim, pode deitar no sofá, pode pôr o pé na mesa, pode, né? E como é importante isso, porque hoje ele com 8 anos, ele tem uma dimensão crítica. Ele entra num espaço e fala, isso aqui é bonito por causa disso, 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 disso. Você viu aquele detalhe, né? Então, como é importante você permitir que essas crianças brinquem com o espaço, né? Exatamente. E crie esse repertório. Eu penso o seguinte, eu acho exatamente isso, essa possibilidade da gente construir, muitas vezes ela parte dessa observação. Eu só trocaria a palavra cópia neste lugar que você utilizou por imitação, né? Porque aí a criança ela está imitando. E porque cópia, acho que fica muito nesse lugar de xerox, é idêntico. E a criança nunca vai fazer algo idêntico, né? Ela vai ver a mamãe coçando a cabeça, ela vai coçar a cabeça do jeitinho dela, né? Agora, ainda sim, a cópia que você falou, eu acredito, porque fiz arte e educação, né? Então, eu fiz licenciatura e uma das coisas mais criticadas era o tanto que os professores de artes antigamente só pediam para os meninos ficarem copiando. E o que eu entendo a cópia, ela pode ser sim uma etapa do processo de desenvolvimento, desde que ela não fique naquilo ali. Então, por exemplo, técnica de desenho, né? Eu lembro representação técnica, que é uma coisa que a gente tem que fazer no design, que também tem, acho que tem é uma cadeira da arquitetura, que tem como é que chama aquilo, gente? O grafite exato para traçar a planta e a letra que tem que ser universal. Então você tem que imitar, você tem que copiar, você tem que fazer exatamente daquele jeito para você adquirir uma técnica. E aí depois que você adquire essa técnica, você cria com essa técnica o que você quiser. Né? Isso que você falou da sua mãe, quando você traz que ela adaptava, ela, em tese, ela não estava imitando, embora fosse uma imitação ou uma cópia, mas ela estava colocando um pouco dela ali, né? E aí eu acho que é isso que às vezes a gente perde. A possibilidade de colocar um pouquinho da nossa essência. Então, copiar vai ser necessário numa etapa de aprendizagem, né? E numa etapa do processo criativo. Depois disso, a gente fica mais encorpado para poder criar. Agora, uma outra coisa que nunca é 100% original, que eu vi você falando que tem uma linha de design que gosta de original. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu falo, gente, original, né? Não é 100% original, porque aí toda a sua bagagem, o tal do repertório, né? Nasceu de um lugar. O próprio Jung fala que o futuro é feito de conexões, de muitas conexões do passado. Claro, que é o inconsciente coletivo, total. E são tantas conexões que às vezes você nem sabe, você nem imagina que aquilo pode ser uma imitação. Você acha que aquilo é original. Você acredita que é original. É muito prepotente, não é? Achar que é 100% original. Não acredito nisso. Então, olha, a Gabi Felipe está aqui perguntando como seria, na prática, esse espaço infantil, né? Eu acho assim que não tem que ter a separação, Gabi, entre o espaço infantil e o espaço adulto, né? Eu acho que é aí, Bianca, me ajuda aqui, né? Mas eu acho que assim, é aí que a gente traz o mundo do racional para a criança antes do tempo, né? O que pode
o que é proibido e o que é permitido, né? Essa separação. Uhum. Então, é melhor, às vezes, eu acredito assim, que é melhor, às vezes, a gente não fazer uso de objetos de decoração que possa causar essa separação. Ou então, assumir que pode quebrar e ensinar a criança a lidar com esse objeto. Claro que tem uma fase que a criança não tem esse domínio do que pode quebrar ou não, né? Eu tenho um monte de objetos de decoração que eu amo. E meu filho lá quebrou uma luminária de acrílico que eu amava e quebrou. Enfim, não tem o que fazer. Depois eu até reformei essa luminária e hoje eu conto a história para ele e ele dá risada. Mas, assim, essa separação, né, entre o que é infantil e o que é adulto, no meu ver, está totalmente errado. Né? A gente cria... E eu acho que a gente abandonou a nossa casa nesse momento a gente percebeu que abandonou esse espaço exatamente porque a gente não aprendeu a construir esse morar. E, Bianca, eu fiz uma investigação na sua vida e eu sei que você tem uns filhos, que você é super coruja e cuida deles. E conta para nós, como que é esse espaço da sua casa? Vou dar exemplo agora. Então, eu tenho a Elisa, que fez 3 aninhos agora em junho, e o Felipe, que vai fazer 2 em agosto. Eles foram bebês muito pertinhos um do outro. E o que eu ia dizer é muito isso, assim. Eu acho que as divisões rígidas entre ambiente da criança e ambiente do adulto, também, tudo bem quem faz, mas eu também prefiro que tenham rompimentos de fronteiras de uma forma um pouco mais orgânica, né? E aí, quando você estava falando, eu me lembrei de um exemplo que eu fiz um stories e por muito tempo foi um destaque meu, depois eu tirei, com a Elisa, que foi... Maria Montessori fala muito de ambiente da casa, né? De ambiente para criança, que a Elisa ela não tinha 1 aninho, porque o Felipe ainda não tinha nascido. Então você imagina, com um bebezinho tão pequenininho, para que você vai? Para mim foi muito mais, inclusive, cômodo, né? Deixar uma casa mais segura e livre para ela andar, porque daí você tá na cozinha, ela tá brincando na sala e você não tá com medo dela quebrar as coisas. Ela tá ali livre. Então, o ambiente da minha casa, ele foi um ambiente preparado para receber os bebês, né? Porque naquela etapa de vida, eles não iam conseguir entender que não pode. Minha filha aqui não pode. Ela ia ir lá, depois ela ia de novo, e ela ia de novo, e ela só ia fazer com que a gente perdesse a paciência. Vai chegando ali 3, 4 aninhos que a criança já dá conta de entender essas noções de limites, aí eu estimulo até que os pais possam começar a colocar outros objetos para nutrir mesmo essa necessidade que a criança tem de aqui eu posso, aqui eu não posso. Né? Então eu acho que tem essas nuances de coisas que são de adultos e coisas que são de criança, mas tem que horas que a criança tem condição cognitiva, cerebral, né, de conseguir respeitar aquilo, porque senão a gente só vai ficar estressado, nervoso. Aí eu escuto muita mãe falando assim, mas eu já repeti 1000 vezes. Eu falo, é assim mesmo, o menino aprende, tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir, é assim, não tem jeito. E aí, bom, meus picotuchos são muito queridos. Quantos são? Quantos são? 2? São 2, só 2. Só 2. Esse aqui é meu terceiro filho, que eu conto. No dia que ele nasceu porque eu queria o terceiro, meu marido me barrou, e aí eu resolvi que eu ia parir um livro. Mas enfim, aí é só porque nessa pandemia que eu tive que, sem babá e sem escola, abdicar um bocado da minha carga horária de trabalho, né, para poder dar conta. Mas tô dando, tá sendo bom. Agora eu tô aqui na casa da minha sogra, então ela ajuda bastante também, então enfim. E aí, você sabe que eu pesquisando para a nossa conversa, eu fiz uma descoberta, sei lá, enfim, eu achei fantástico. Eu fiquei totalmente... Sabe aquela música do Vinícius? Era uma casa muito engraçada, Ai, meu Deus, né? sei. Você sabia que tem várias pesquisas de mestrado que falam que essa casa é o útero, né? Que ele fez essa música pro útero. Uau, e eu falei, nossa, mas faz todo sentido, né? Porque era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia. Então, desse espaço, né? Menino! Tão subjetivo e tão material, né? Como existe essa troca.
Exatamente, né? A simbiose dos dois lugares, assim, espiritual e concreto ao mesmo tempo. Sabe o que você estava falando? Sabe por que que eu fiquei assim, emocionada? Porque tem umas 4 noites que a Elisa me pede para cantar essa música para ela. Então, mas mudou totalmente a dimensão da música na minha vida. É tão engraçado isso. É Porque faz muito todo. lindo. Eu peguei as frases, né? E fui falando, nossa, mas como eu nunca pensei que era É, um é, útero, né? é, E é é. tão engraçado, né? Porque se a gente for pensar bem, o Vinícius é um cara assim que gostava das mulheres, né? Ele tinha uma fascinação pelo mundo feminino, né? Sim, E como faz sim. sentido ele ter criado algo pro útero, né? Sim, lindo demais. E realmente é uma música muito linda. Agora, vou te falar uma coisa que recentemente eu fiz uma live sobre sincronicidade e eu tô realmente chocada como as sincronicidades estão acontecendo. Então, essa agora foi uma de você ter citado uma música que eu não esperava e por acaso minha filha tem pedido para eu cantar essa música há muito tempo. E aí aconteceu uma coisa outra noite que eu tava para trazer aqui pro meu público, que foi o seguinte, eu tô dormindo na mesma cama que ela. E aí, enfim, dessas coisas que eu faço fora da regra, né? E aí tava eu dormindo com ela e eu pensando no parto dela, acho que foi na véspera do aniversário dela, eu sempre fico lembrando do parto e cantei essa música pra ela dormir. E aí, olha, de madrugada ela sonambula com a seguinte frase: Mamãe, que bom que você chegou, mamãe. Que bom que você chegou. Olha só. E esta frase foi a primeira frase que eu falei para ela no dia que ela nasceu. Eu falei, que Olha. bom que você chegou, minha filha. Eu tinha todo um preparo, assim, para receber ela. E, menino, naquela noite eu me arrepiei, porque eu falei, gente, da onde que ela tirou isso? Porque eu tô dormindo aqui e tem muito isso das crianças, por conta dessa simbiose energética, tem gente que acredita, né, que elas entram mesmo nas ondas dos nossos pensamentos, assim. Várias vezes ela já falou uma coisa que eu tava pensando, eu falei, gente, as crianças têm essa habilidade de ler pensamento, não é possível. Mas uma coisa que eu percebo assim também, né? Assim, é que quando a gente se desperta para esse exercício criativo, né, gente? Porque eu falo assim, que tem gente que acha que criatividade é igual centro espírita, sabe? Tipo assim, porque eu tô dando aula, a pessoa fala assim, nossa, mas não vem, eu quero que venha, não vem a criatividade, não tá vindo, né? Eu falo assim, mas não é centro espírita, assim, não vai vir a criatividade, né? A criatividade tá dentro, né? É uma Isso, capacidade da gente expandir esse campo. isso. E ele é um exercício diário, é uma construção até, diria, não muito confortável. A gente Uhum. sai da zona de conforto. Eu diria que é um estranhamento você se sentir criativo. Total. É você se permitir não racionalizar. Isso é muito difícil, né? São muitas gerações que estão vindo nesse momento de racionalização, né? E o que eu Maravilhoso você percebo falar isso. E o que eu percebo é, porque assim, eu estou um pouco arrepiado, porque assim, eu acabei de comprar o livro de sincronicidade do Jung, né? Assim, eu falei, Olha aí, nossa. tá vendo? E aí, assim, Olha a sincronicidade. quando a gente está nesse campo criativo, como as informações começam a vir e como a gente tem que estar atento para ler essas informações, não? Total. Eu falei sobre isso numa live da semana passada, que assim, é a nossa sensibilidade que reconhece a sincronicidade, né? Porque algumas pessoas confundem sincronicidade com coincidência. Na verdade, o que difere as duas é o nível de significado, né? Então, eu até dei esse exemplo, assim, por exemplo, se a minha filha pegou uma birra aqui e eu tive um rompimento no trabalho, associar essas duas coisas como uma sincronicidade cabe à interpretação que eu dou para os dois eventos, né? Então, ela vai ser sincronicidade para mim, talvez não fosse entendida assim por você, né? Por conta dessa minha percepção, dessa minha sensibilidade. Então, é muito por aí. Agora, você tinha falado um negócio antes que eu queria pegar, eu esqueci o que era que você estava falando antes de falar de sincronicidade? Ah, Ih, agora. lembrei. Eu lembrei. Era de criatividade sair do conforto, né? Eu costumo Ah, dizer que é função social da criatividade incomodar.
Então, você, quando vai ter uma ideia criativa, você vai incomodar alguém, né? E essa ideia também, para ela nascer e para ela chegar até você, ela também vai te surtar algum incômodo. E eu andei, assim, refazendo a explicação de processo criativo para ciclo criativo, utilizando as fases da Lua. Eu vi, Então, que demais. imagina que a crescente é a hora que ela está recebendo a luz, a gente está recebendo inputs, repertório, vivência, lendo. Aí, naquele momento da iluminação, que é quando as ideias se combinam, seria a lua cheia, né? Agora, para a gente poder fazer a entrega dessa ideia para o mundo, né, para a gente poder aplicá-la, a gente vai precisar fazer essa descida da minguante que requer um desapego da nossa vaidade, um desapego da gente achar que a gente vai ser dono daquela ideia. Porque na hora que você me contar essa ideia, eu já vou vir, e se a gente fizer assim, assim, assado? Nossa, Então, no momento que ela nasce, ela também se renova. Por isso que eu conecto o nascimento de uma ideia com a lua nova. E aí a gente já começa uma nova busca e vai ciclando, vai ciclando, vai ciclando. Então, é desconfortável por causa disso. você sabe que eu tenho um amigo antigo que eu não vejo há muito tempo e ele me deixava com muita raiva, porque ele falava criatividade, a ideia é de quem pega e não de quem tem. E eu falava assim, que absurdo isso! Não pode! Não pode, a ideia é de quem tem. Não, a ideia é de quem pega, não é de quem tem, porque é o que você faz com aquilo, né? Isso, É exatamente. muito São as interessante. sementes, né? Eu acho que a gente deve começar a olhar as ideias como sementes, né? Então, assim, é uma semente que, se eu falar ela para você, você vai fazer ela brotar de uma outra forma que eu, né? E é E, importante a gente olhar para isso. e na casa, sabe, Bianca, eu fico pensando o seguinte, né? Assim, às vezes eu pego, sei lá, tenho vários blogs e não posso mais falar revista, né, gente? As revistas, enfim, elas estão ali mais limitadas. Mas eu recebo muita informação digital. E você percebe que a gente está num momento que eu digo que é um pouco resultado da globalização, que eu consigo ver a mesma casa na Espanha, a mesma casa no Brasil, a mesma casa na Argentina. Eu vejo lá, vai, não preciso falar. Às vezes eu até tenho dúvida, eu vou lá ver, nossa, mas isso é tão Olha tropical, né? só. Aham. E que a gente meio que está se pasteurizando, né? Total. E a criatividade pedindo exatamente o contrário, né? Para a gente se libertar, né? Pois é. E pegar essas referências e nos adaptar, enfim, fazer algo que converse Isso. conosco. Mas é nesse lugar aí que eu comecei a fazer a distinção entre as duas criatividades, porque acontece que, paradoxalmente, a criatividade que tem mais ouvido é desse lugar do pragmatismo, né? E a gente precisa levantar essa escuta de algo que é interior, do nosso prazer. Então, quando você me diz sobre as casas, olha, eu tenho colegas que eu vou visitar que as casas delas parecem que elas saíram de uma revista, mas não tem nada a ver com a cara da pessoa. Não tem nada a ver, sabe? Eu acho isso de uma frieza, né? De um lugar que vai conectar status e outras coisas, mas assim, para mim isso é uma falta de afeto, né? E de não se permitir literalmente ser afetado pela casa e deixar que a casa te afete. Então, eu penso nisso, eu acho que colocar a nossa essência no nosso lar é fundamental e é semente dessa criatividade sustentável que precisa ser mais dita, né? Como é que porque se você for pensar que todos nós somos diferentes, eu falo que esse já é o fator criativo da humanidade. Se a gente realmente exercesse a nossa autenticidade, não ia nem precisar da gente falar de criatividade, porque ela ia ser mais natural do que ela já é, né? E acho muito engraçado porque também a gente condicionou a criatividade como algo sensacional, esplendoroso, ultra. E a criatividade é a nossa pulsão de vida. É a gente estar vivendo e a gente se sentir vivo, né? E se sentir Isso. vivo é se sentir emocionado, né? E eu Total. acho muito legal porque essa relação que você fez das fases da Lua com a criatividade também mostra como a gente se desconectou dessa condição cíclica, né? Do sol que nasce, Isso. do sol que se põe, da lua, né? E ainda mais as mulheres, né? Que são tão geridas é uma palavra correta? São tão Regidas. regidas pela lua, né? São tão Isso. e nem se conectam, né? Assim, como essa dimensão é muito maior, né? E por que não trazer isso para a morada, né? E por que não perceber? Eu falo que
E é tão engraçado porque eu trabalho com isso e às vezes a gente, né, eu falo, é o sincronismo, né? Porque assim, a gente está falando disso e eu ganhei da minha mulher, eu falei para minha mulher assim, eu adoro rosas. Eu quero ter um jardim de rosas, eu quero ter um roseral, falei para ela. Aí ela foi ao supermercado e me trouxe um vaso com flor, com uma rosa, um vaso de rosas. E eu coloquei aqui no lugar onde está essa espada de São Jorge. E nessa coisa de quarentena, né, eu comecei a ver o botão abrir, 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 Ai, abrir, maravilhoso. abrir, Depois ele... abrir, morrer e cair. Falei assim, caramba! Eu descobri o tempo da rosa. Eu entendi por que eu estava querendo uma rosa, porque eu precisava ter esse Uau, aprendizado, né? E como a gente olha que demais. precisa trazer esses elementos vivos para casa, né? Precisa olhar, voltar a olhar a folhinha e entender o que é uma lua cheia, o que é uma lua minguante, né? Entender qual é o momento, aprender a Maravilhoso. voltar a olhar para o céu, né? Então, quando a gente fala nessa questão de vírus, né? A gente está falando de janelas maiores, de grandes vãos, dessa troca do interno com o externo. E isso vai proporcionar que a gente comece a olhar essa lua, olhar esse sol, olhar, né? Uhum. Mesmo nessa cidade caótica que a gente vive, mas perceber que existe o externo, né? Total. E assim, é muito interessante que antes de eu fazer o link da criatividade com o ciclo da Lua, eu comentei de que eu tive apreciação no último, faz quase uns 15 dias, né, ou 20, 5 de julho, 10 dias, que teve a lua cheia, teve o eclipse, e eu fiquei lá olhando para ela. Tava lá sozinha, olhando, só eu olhando, aquela imensidão, isso era meia-noite, quase 1 hora da manhã, tudo escuro, mas eu estava na casa de campo do meu sogro e da minha sogra, então, tipo, não tinha luz da cidade e tudo mais. E naquele momento eu falei, cara, a lua tá ali muito antes da gente. E a gente fica achando que pensar na lua é misticismo. A gente fica achando que pensar na lua é coisa de gente doida, é só coisa de astrólogo e não sei o que. E eu falo, gente, mas se ela tá ali, que é a coisa mais material e natural e concreta que a lua que tá ali, antes do mundo ser mundo, né? E ela rege as ondas, as marés do mar. Como é que ela não vai reger o nosso corpo, que é 90% água? Né? Então, enfim, eu acho que eu acho que tá tudo nesse mesmo lugar, né? De conectar com o que é mais íntimo, com aquilo que é mais afetivo e mais sublime, né? E mais natural. Talvez essa seja a palavra que combina mais com a lua. Ô, Bianca, a gente está chegando ao final e eu vou te fazer uma pergunta, porque me veio um insight aqui de você falando. Você acha, porque às vezes eu tenho a ousadia de dizer que o vírus foi um presente. Eu tenho uma ousadia de dizer que o vírus foi um presente, que ele não é tão desgracento assim, ele é um presente para nós. Como tudo que é criativo, a gente vai ter que sofrer um pouquinho, se adaptar, viver um estranhamento e começar a conviver com isso, né? Mas você entende que esse vírus ele tem uma qualidade criativa, no sentido que ele está nos fazendo repensar tudo a todo momento? Com certeza. Assim, eu talvez hesitaria em concordar que ele é um presente, porque de fato, né, é muito delicada essa É, palavra, mas que é. ele tem uma característica criativa, não sei qual foi a outra palavra que você usou, né, um princípio criativo, com toda certeza, porque ele nos movimentou, né, assim, de um automatismo. E o automatismo, ele não é criativo. A gente estava numa onda de alta repetição, de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí a gente se incomodava e pensava, não, mas não tem jeito de ser diferente, porque é assim que tem que funcionar. E aí a gente continuava funcionando, né? Então eu digo que na semana que antecedeu a quarentena aqui no Brasil, eu fiz 2 rodas de paz, eu conversei com 60 adultos, pais e mães, e 95% deles não viam os seus filhos de segunda a sexta, porque saía de casa de manhã, o menino ainda estava dormindo, voltava de noite, a criança já tinha adormecido, e só viam então final de semana. E eu pensava, como é que eu vou solucionar esse problema? Porque é lógico que isso vai dar um problema para a criança. É claro, uma criança que não tem pai e mãe presente, né, ainda que ela tenha outros cuidadores, mas existe uma lacuna ali que está ficando aberta. Ou, como diria o Yuval Harari, pode ser que essa lacuna seja o que está fazendo com que a gente crie a nova espécie
de ser humano que não seja sapiens, né? Porque diz ele que a gente já está criando um outro homo. Mas o que me hesitava a não falar assim, não, gente, a gente precisa mudar isso, é porque eu falava, não, mas as coisas funcionam assim, não tem jeito de ser diferente, não tem jeito de ser diferente. E de repente, né, tem. Então eu estou vivenciando na minha vida muitas mudanças maravilhosas por conta de ter me deslocado de uma zona de conforto, entre aspas. Então eu só vou corrigir, que eu acho que você tem razão, o vírus não tem nada de criativo, mas como os desafios... Tem de criativo, mas não tem de presente, é isso que você queria falar. Como os desafios, né? Vamos dizer que como os desafios, eles nos tornam mais criativos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode ir para a zona do medo e entrar para dentro dessa concha, né? Como esse criativo, como esse vírus está nos possibilitando, esse desafio está nos possibilitando olhar para lugares e rever esse campo criativo. E no caso da casa, né? Como a gente criou um depósito de coisas obsoletas que a gente agora olha e fala, meu, mas por que eu comprei isso? O que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso, né? E como isso... E aí sim, como isso vai fazer com que a gente more diferente, como a gente queira saber de onde vieram as coisas que a gente está adquirindo. Isso. Maravilhoso. E aí, conectando isso com o ciclo da Lua, eu acho isso. A gente estava numa vibe muito desse eixo aqui crescente, né? Só crescendo, crescendo, crescendo. E agora a gente foi convidado a conviver com o medo, com o luto, né? De uma forma escancarada. E essa descida, ela é uma descida que também pode nos trazer, sim, muito crescimento, desde que a gente olhe para ela dessa forma, né? E aí, para mim, isso que é a capacidade criativa do ser humano. Coisas ruins vão acontecer sempre e cabe a mim fazer aquela parte ruim brotar algo bom. Né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente está sendo convidado a isso, sim. Tá. Bianca, eu vou encerrar e eu vou te contar um sonho que eu tive, tá bom? Quero saber. E aí depois você mostra seu livro, né? Porque até eu quero ler agora. Mas, assim, primeiro que é o seguinte, eu vou encerrar, eu vou me despedir antes no sentido que é o seguinte. Nossa, a gente tem muita coisa para falar, Bianca. Muita coisa. Eu nem sei como é que nós estamos de tempo. Já está terminando? Já terminou, a gente já passou e eu sei que você tem uma tarefa para fazer aí. Mas assim, a gente tem muito para conversar, tá? Não vai ser só essa live, a gente vai se falar muito tempo. Mas é que assim, toda vez que eu vou fazer uma live, toda vez não, em algum momento aconteceram algumas coisas durante as lives que eu comecei a meditar antes de fazer a live, né? E então ontem à noite eu meditei para a live de hoje, né? E foi tão engraçado porque eu dormi e eu tive um sonho e eu acho que eu quero repartir esse sonho com você e com todas as pessoas que estavam aqui porque foi demais, assim. Eu olhei para o céu era muito negro e todas as estrelas do universo eram estrelas cadentes, todas se mexiam ao mesmo tempo. Eu não tenho nem como te explicar, porque... E aí eu olhei para não sei quem, que deve ser eu mesmo, né? Tipo, se a gente fizer o simbolismo do sonho, né? Eu falei assim, olha, todas as estrelas são cadentes, né? Então, eu acho que a criatividade representa esse lugar, né? Que aquilo que era rígido pode se mover. Ai, lindo. Eu queria fazer um agradecimento especial para a Lívia, que mandou uma mensagem aqui, que foi ela que nos conectou. Ela tá brincando aqui, que sabia que daria um match maravilhoso. Mas eu queria te falar... esse seu sonho me lembra uma frase de Oscar Wilde, que foi a frase que me acompanhou na minha faculdade de Belas Artes inteira e que ela me compôs, assim, ele diz, estamos todos deitados na sarjeta, porém alguns estão olhando as estrelas. E eu acho isso tão maravilhoso, porque é isso, estamos todos num lugar que nos convida à mesmice, enfim, não vou nem, cada um fica aí com a sua interpretação. E só dizer do livro, eu estou lançando o Insta Livro semana que vem. Então eu convido as pessoas que quiserem a entrarem lá no meu perfil, que tem mais informações e vai ser bem legal. Tá bom, Bianca. Então a gente vai se falar muito mais vezes. Vamos ser amigos, tá bom? Vamos, Fábio. Eu adorei também. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.